Ah, então, boa tarde. Como dá pra ver, eu tô gravando dessa vez não sendo de noite, né? Tipo, dá pra ver aqui no fundo, tá meio claro. E tô testando aí outras formas de gravar pra ver se funciona. E dessa vez eu vou tentar falar sobre um tema que eu gosto bastante na teoria de pontes e que eu mencionei no vídeo passado sobre incidência. E é um tema que envolve toda a teoria dele, e por envolver toda a teoria dele, é um tema que vai meio que atravessar essa teoria dele e exigir uma interpretação conforme. Né? Você deve interpretar o que Ponte fala nos outros temas, nas obras dogmáticas, conforme esses conceitos. Né? E alguns conforme esse conceito e alguns outros conceitos que são conceitos fundamentais. E esse conceito de hoje, como já deu para ver no preview, é o de processo social de adaptação. Né? Processo social de adaptação é uma ideia que não é original, em certo sentido, mas é uma ideia que Ponte, como tudo que ele fazia, eu já disse lá, acho que foi no primeiro vídeo, não lembro se foi no primeiro ou foi no segundo, mas Ponte tinha muito dessa coisa que eu chamo de infidelidade eclética, dele pegar o pensamento de um autor, de outro autor, ou de uma escola de pensamento e manejar isso da melhor forma que ele achava que deveria ser, né, a forma correta. E aí a gente tem esses processos em pontes muito próximos a, se vocês conhecerem, mas se não conhecerem também não tem problema, joguem aí no Google ou questionem, mas aqueles próximos, mas não tão próximos, tá? A ressalva deve ser feita aos aparelhos ideológicos de Estado, de Althusser, mas especialmente eles também estão próximos a uma genealogia muito própria. Então há uma genética, digamos assim, mas propriamente uma genealogia das ideias que envolvem esses processos de adaptação social na história da Faculdade de Direito do Recife. Essa genealogia ela vai, obviamente, desde lá da Faculdade de Direito do Recife, quando ainda era a época da Escola do Recife, com um primeiro expoente que eu pude rastrear, mas não duvido que outros tenham falado sobre isso, que é Silvio Romero. E Silvio Romero também trata, eu trouxe até uma notinha aqui, tipo, tô resumindo aqui do meu livro, mas eu trouxe uma notinha de rodapé de Silvio Romero, que ele comenta que sem medo de errar, existem apenas 7 classes dos diversos atos e fenômenos culturais que constituem a civilização humana, desde a pré-história até os dias de hoje. E esses 7 atos e fenômenos culturais, como Silvio Romero chama, são ciência, religião, arte, política, moral, direito e indústria. Pontes basicamente troca indústria por economia. E eu comento que eu acho que isso é uma visão acertada de Pontes, porque ele sai de um nível, mas também tem muito de um sentido de palavras aí, mas ele sai de um nível mais específico para o nível mais geral do fenômeno, né? Equiparando ele aos outros níveis que Silvio Romero trata. Mas além de Silvio Romero, tem um cara um pouco depois, chamado Soriano de Albuquerque, que ele também trabalha com isso, com a ideia de que existem, e ele também tem a notinha aqui, que existem atividades físicas econômicas e atividades vitais demológicas, e atividades psíquicas que são artísticas, religiosas, científicas e morais. Então ele tem atividades econômicas, atividades vitais, atividades artísticas, religiosas, científicas e morais. Então também há essa divisão. Pontes dizia que ele não tinha essa influência da escola do Recife, mas em certo sentido ele tinha assim uma herança muito forte, né, dessa carga genética da, da escola e de todo o cabedal de autores que a escola trazia, daquele contexto que foi criado ali de pensamento, né, pelos vários juristas e pensadores. Tobias é só o maior deles, mas existem vários outros, né? E aí, se você pensar que Pontes é, digamos assim, o novo da história, né? Ele está bem depois, ele está ali, as datas mais ou menos, Soriano de Albuquerque, que é esse último que eu cito, ele é um pouco próximo a Pontes, ele escreve essas ideias em 1908, e Pontes vai se formar em 1912.
E essas ideias que Pontes escreve sobre os processos de adaptação social, elas são de 1922, mais ou menos. Então você pensa aí que Pontes estava ali como estudante da Faculdade de Direito do Recife, absorvendo meio que esse contexto que tinha sido herdado da Escola do Recife, né? Então, mas o que é que são esses processos de adaptação social? Pinto Ferreira diz que os processos de adaptação social são os diversos modos de interação social pelos quais os indivíduos e os grupos sociais atuam ou se influenciam uns sobre os outros. Então, os processos de adaptação social, eles são basicamente essas unidades, né? Essas unidades sociológicas que elas são recorrentes ao longo da história das ideias e que elas reproduzem modos de organizar a sociedade, de encarar os fenômenos de produção de normas, de produção de comportamentos, né? De produção de influência de uns sobre os outros, como o Pinto Ferreira quis colocar. E uma coisa que importa destacar no pensamento de Pontes, que eu já venho fazendo nos outros vídeos, é que ele tem uma preocupação muito grande. Nelson Saldanha dizia que isso era uma influência de Nietzsche, né, da leitura de Nietzsche sobre Pontes, de destacar o aspecto linguístico, sem ainda fazer uma teoria da linguagem, mas ele destaca o aspecto linguístico dos fenômenos. Então, por exemplo, Pontes vai falar sobre os processos de adaptação social e ele vai dizer que esses processos eles tinham uma característica de fazer referências conceituais uns aos outros, muito próprias do que a gente chama hoje de teoria cognitiva da linguagem, né, ou teoria metafórica da linguagem, que é algo trabalhado por George Lakoff, Mark Johnson, tá um pouco lá em Hans Blumenberg também, tal, que é uma coisa bem assim, digamos que não tem muito a ver com Pontes, que não tem muito a ver com o tempo de Pontes, que não tem muito a ver com paradigmas, mas que está na ideia dele. E que quando você analisa esses outros caras que são bem atuais, de uma neurocognição, digamos assim, de um pensamento bem novo, aí você vê que Pontes já tinha essa preocupação, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que os processos sociais eles se influenciam mutuamente. Religião, moral, política, economia, direito, ciência, há influências recíprocas uns com os outros. E isso é importante destacar. Mas que essa influência a gente nota muito pela linguagem, pela forma como a gente metaforicamente se referencia a eles. Então eu posso dar alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, quando a gente fala sobre a beleza de um ato moral ou a utilidade do ensino religioso, obviamente guardemos as críticas, né, se você concorda com o ensino religioso ou não, mas enfim, uma observância religiosa das leis. Ele está querendo comparar as características de um processo a outro processo, né? Então a influência que a linguagem faz expelir, essa influência, igual no direito, na questão da incidência. Vocês lembram que na incidência tinha muita questão de você não vê a incidência, mas você vê os reflexos. Também aqui há um mecanismo parecido, você não vê o processo, porque a sociedade não necessariamente é algo que se vê, mas que se constrói, é um construído, digamos assim, não é um dado, não é uma pedra, né? São pessoas e relações sociais, mas você vê os reflexos, e um dos reflexos que você pode capturar para poder ver o que está acontecendo é pela linguagem, né? Então é bem interessante isso. E aí quais são esses processos? Os processos são religião, moral, arte, direito, política, economia e ciência. Então são 7 os principais processos de adaptação social. E o que é que a gente tem que reter sobre eles especialmente? 2 coisas, basicamente. Talvez 3 ou 4 ou algumas outras várias, mas enfim, 2 coisas são principais. A teoria de Pontes, ela tem muito, como é que eu posso dizer, um aspecto muito próprio que um pupilo dele chamado de Jaci Menezes chama de plástico. Essa habilidade de ser plástica da teoria de Pontes é a ideia de que ela é manipulável. Não manipulável no sentido de que ela vai para qualquer lado, não, mas no sentido de que ela explica bem a realidade e você pode manejá-la para explicar a realidade. E a categoria dos processos de adaptação social é uma dessas categorias. E por que essa categoria, esse conceito, efetivamente, na verdade, ele é um conceito manipulável, né? Ele é bom de se operar, ele é operativo, em certo sentido. Porque os processos de adaptação social, eles têm 2 unidades fundamentais que meio que demarcam o funcionamento de cada um deles. Essas unidades fundamentais, elas se comportam conforme um código, né? Então, um código bigúmio, né? Então é um código de 2 faces.
esse código é positivo e negativo. E aí eu sempre faço uma provocação dizendo que Pontes tem então uma teoria da sociedade muito próxima à de Luhmann, mas que por causa do nosso colonialismo nunca foi estudado propriamente dito. Então, nas faculdades de Direito se estuda muito Niklas Luhmann, mas não se estuda Pontes de Miranda. Enfim, só deixo registrado aqui, mas esse é um embate que é para outro momento e que seria uma pesquisa muito interessante de ser feita. Se um dia tiver tempo, eu farei. Então, esse código duplo, né? No direito, por exemplo, é o justo e injusto, né? E esse justo aqui não é o justo naturalista, é o justo objetivo, conforme o ordenamento jurídico. A religião é o sagrado profano. Eu vou botar uma figurinha que o próprio Pontes desenhou nos comentários, na descrição, onde tem esse resumo todo. Mas além desses códigos que cada processo tem, a gente tem dois elementos que fazem, como eu disse, esses processos funcionarem. Esses elementos são o quanto despótico, né, e o índice de estabilização. O quanto despótico, basicamente, é o índice de violência com a qual um processo de adaptação social, funcionando na realidade, ou seja, atuando sobre a realidade, ele gera para a sociedade. Então, você vai ter, por exemplo, de acordo com Pontes, você vai ter que o índice despótico, o quanto despótico, desculpa, da política é 6, enquanto o da economia é 5 e o da religião 4. O que Pontes quer dizer com isso, basicamente, é que ele tenta matematizar a atuação desses processos de forma metafórica. Lembrem-se sempre disso, nunca é algo assim objetivo como a gravidade, né? Não nesse sentido, mas é algo assim, eu estou criando um modelo aqui para arranjar porque eu percebo que esses fenômenos atuam dessa forma, mas ele quer dizer que a violência da política é maior do que a violência da economia, que é maior do que a violência da religião, que é maior do que a violência do direito, que é maior que a violência da moral, que é maior que a violência da arte, que é maior do que a violência da ciência. E aí você vê muito claro que Pontes é um cientificista, né? Ele considera que a ciência tem zero, ou ela é o equilíbrio, se você for colocar de outra forma como centro de gravidade, entre os processos de adaptação social. A ciência, então, ela não equilibra nem desequilibra nada. Ela é zero de violência, ela explica, ela abre caminhos, ela etc, etc, etc. Já o índice de estabilização, ele explica para a gente como é que um processo de adaptação social ele afeta a realidade, fazendo com que ela se modifique ou não. Então, por exemplo, aqui a gente tem que na estabilidade o direito, por exemplo, é mais estável do que a economia. A religião é mais estável do que a política. E aí, esse índice de estabilidade vai justificar para a gente como um processo ou outro, atuando sobre a realidade, vai fazer com que ela se modifique ou não. É aquele papel frenador, né, do processo. Então, você tem... Exemplo, André, explica isso, eu não estou entendendo. O direito ele é menos estável do que a religião, certo? Então, num conflito de um discurso jurídico, na história do Brasil, por exemplo, do divórcio, houve uma pressão muito grande para que o divórcio fosse aprovado, né? Em determinado momento, o discurso jurídico já estava pronto pela aprovação do divórcio, mas é muito claro na própria história das ideias e na dinâmica sociológica do país que o processo religioso foi um processo que atrasou, né, por sua característica de ser frenador, ter um índice de estabilidade maior, essa modificação social. Então, Pontes tenta, através desse modelo comparativo entre esses valores, explicar isso. E aí a atuação, por outro lado, se a gente vê o quanto despótico da religião, ela é maior do que o direito. Ela é um a mais. Então, a solução religiosa, ela é mais violenta, digamos assim, do que a solução jurídica, né? Vocês podem ver então que o principal ponto dessa teoria dos processos de adaptação social, desse conceito efetivamente, na verdade, porque isso é uma teoria maior, mais complexa, é a questão comparativa mesmo. É a ideia de que você pode ter arranjos sociais que vão sendo montados e desmontados e explicados através dos processos
da sua capacidade de estabilizar ou instabilizar a realidade e da violência que esse processo provoca. Então, Pontes cria um quadro comparativo que eu vou deixar aí embaixo e ele tenta fazer com que a gente se paute nisso. E aí, quando a gente vai analisar o direito, a atuação da dogmática jurídica, a gente tem que levar isso em conta. A gente tem que levar isso em conta porque os processos, e aí destaco algo que eu falei lá no vídeo da incidência, é a ideia das cores. Pontes vai dizer que, palavras de Pontes, tá? Ele vai dizer que os 7 principais processos sociais de adaptação são como 7 líquidos de diferentes cores e nos vasos de 7 entradas, cada um põe o seu colorido sem que haja total mistura. As mudanças sociais ou resultam do que os vasos derramaram no terreno em que correm as águas, ou de águas que os puseram em choque, alterando a própria quantidade das águas coloridas. Essa dinâmica de coloração é a mesma dinâmica, a mesma metáfora de coloração que Pontes usou sobre a incidência. Vocês lembram da prancha de impressão colorindo o suporte fático e transformando ele em jurídico, né? Então, a crítica que eu fiz lá no vídeo de incidência eu trago para cá agora. Todo o processo de adaptação social ele tem uma dinâmica de demarcação dos fatos. Esse dimensionamento da realidade é um dimensionamento que se dá como uma regra geral do social. Ele não é algo que se dá somente no jurídico. O jurídico tem a característica de ter a incidência como infalível, de não ter a correspectividade necessária do mundo real. E aí tem uma bipartição entre incidência e infalibilidade e aplicação e falibilidade, e esse choque entre esses dois níveis. E aí vai gerar para a gente discussões futuras sobre a adaptação de primeiro e segundo grau, vai gerar discussão sobre verdade intrínseca, verdade extrínseca dos processos, esse tipo de coisa. Mas enfim, já ficou longo demais esse vídeo e fica para a próxima. Ainda tem outras coisas para falar sobre o processo, mas eu acho que eu vou deixar para depois, beleza? É isso.